Ao percorrer as ruas de qualquer cidade do país, percebe-se uma quantidade expressiva de salões de beleza, estéticas e spas. Nas farmácias e supermercados, as seções dedicadas a artigos de perfumaria e higiene pessoal têm aumentado. O crescimento desse mercado deve levar o Brasil a ocupar em 2017 a vice-liderança no consumo mundial de cosméticos. Atualmente, o país é o terceiro colocado atrás dos Estados Unidos e do Japão. Esse nicho tem se mostrado uma excelente opção de trabalho. O esteta cosmetólogo Leandro Silva explica qual é o campo de atuação desse profissional. O que estuda a cosmetologia, ela é um desmembramento do curso de farmácia? A cosmetologia é uma ciência que ela permeia não só pela área da farmácia, mas pela área da ciência biomédica geral, ou seja, a medicina, a química, que é uma ciência exata em função da cosmetologia, bem como da farmácia. Mas ela estuda especificamente a parte tecnológica de empregar os cosméticos no corpo, face ou cabelo do teu paciente ou do teu cliente, no caso das estéticas. Qual é a área de atuação do profissional que sai formado? E quanto tempo, mais ou menos, é o curso? Varia conforme a faculdade. Mas, assim, qual é o mínimo de formação que a pessoa precisa ter? O mínimo de formação, que é a graduação tecnológica, são 6 períodos, ou seja, 3 anos, que foi como iniciou o projeto há 21 anos atrás, mas no eixo Rio-São Paulo. E hoje existem cursos que vão até 4 anos já com uma graduação bacharelado. E aí você estuda tudo, toda a primeira parte, anatomia, biologia, fisiologia do corpo. E aí você entra na parte específica, que é a parte de química, de farmacodinâmica, para a produção de cosméticos, bem como a empregabilidade desses produtos no teu cliente-paciente. E aí você trabalha dentro de salões que tenham estética, ou salões de cabeleireiros que têm a parte de tricologia, que é a ciência da cosmetologia que trabalha só cabelo, só a parte capilar, ou você ainda pode trabalhar na parte de consultor técnico para indústrias de cosméticos, ensinando as pessoas, os esteticistas, a utilizar esses produtos, ou mesmo dentro da própria indústria, fazendo prova desses produtos para verificar a eficácia dele ou não, para que esse produto possa ir para o mercado. Esse curso, então, não é tão recente no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul faz pouco tempo que começaram a abrir esses cursos? Como eu disse, eixo Rio-São Paulo, lá em 93, já começou com algumas indústrias e universidades, mas aqui no Rio Grande do Sul, em meados de 2000, iniciou a primeira graduação tecnológica e depois começou a se espalhar pelas universidades do interior. Hoje nós levamos em consideração que, a nível de Brasil, já existem mais de 140 cursos de graduação tecnológica na área de estética e cosmetologia. O que vale pontuar, de repente, é a diferença que tem entre uma universidade e outra. Tem algumas que dão ênfase mais à cosmetologia, tem outras que dão mais ênfase à estética, tem outras que dão ênfase mais à maquiagem, outras mais à parte de consultoria e imagem pessoal. Então, todas elas são estética e cosmetologia, mas cada grade curricular vai direcionar os seus alunos para uma área de trabalho, de atividade. No Rio Grande do Sul, existem 8 cursos de estética e cosmetologia. Na UBRA, em Canoas, UX, em Caxias do Sul, Universidade de Passo Fundo, Univates, em Lajeado, Unijuí, Unicruz, em Cruz Alta, Fadergs, em Porto Alegre e na Fevale. A professora Cátia Manioto, coordenadora do curso de Novo Hamburgo, fala sobre a grade curricular. Nos 3 anos de duração do curso, a quais sub-áreas o estudante de estética e cosmética tem acesso aqui no curso da Fevale? Ele tem acesso inicialmente à área da saúde, Depois ele pode se inserir em 3 módulos distintos, que é corporal, facial e capilar. E para concluir, então, ele tem um módulo de gestão, que daí se insere no pensar do negócio de estética, de saúde, beleza. Nós temos um laboratório de capilar para
atuar nas áreas de disciplinas de maquiagem, estética capilar 1, 2, tricologia e o laboratório de estética capilar. Temos também o laboratório de facial, que contempla as disciplinas de facial e laboratório de facial. O laboratório de corporal, que contempla as disciplinas de corporal e laboratório de corporal. E o laboratório de spa, que é este laboratório, onde a gente tem as aulas de terapias alternativas. E as aulas práticas, os alunos praticam entre si? Vocês abrem ao público externo? Como é que funciona? As aulas práticas inicialmente são feitas entre os acadêmicos na disciplina, então normalmente em duplas, né? Um momento ele pratica e o colega recebe e depois troca. Depois nós temos as práticas de laboratório, que é a interface profissionalizante. Então nesse momento o acadêmico ele vai praticar na comunidade. A inscrição é bem simples. O indivíduo interessado ele pode entrar em contato, né, pelo telefone da instituição, que é o 3586-8800, ramal 9266. Então, sempre no início do semestre, a gente tem momentos de avaliação e triagem para fazer o estudo, né, os estudos de caso dos alunos, enfim. Então, o indivíduo ele pode estar, a pessoa liga para cá, e se inscreve e faz o agendamento, né, dentro da disponibilidade do laboratório. O profissional, o que ele precisa para quem se interessa por esse curso? Assim, o que é essencial a pessoa ter? Assim, é essencial gostar de que tipo de matéria? Vai ter que gostar de todas as matérias, mas em especial da parte fisiológica, para poder explicar para o cliente o que está ocorrendo com ele. Se houver necessidade de tratar, e aquilo que não puder tratar a âmbito estético, poder encaminhar para um dermatologista, para um cirurgião plástico, o qual o esteticista pode também trabalhar junto, né? O cosmetólogo também trabalhar junto. E qual é a tua história assim, com a cosmetologia? A minha história com a cosmetologia é bastante longa. Ela começou em 99, quando eu saí do interior de Santa Catarina para ir fazer a minha primeira graduação, que foi a parte de administração, numa faculdade que é no interior de Santa Catarina, em Lages. E lá nós fomos convidados a participar de um evento de beleza, de uma empresa que se chama Lafi Cosméticos, que produz alguns produtos hoje, mas que é a grande distribuidora da Alfaparf, uma multinacional italiana na região sul do país. E eu fui convidado, depois desse evento, por uma das gestoras da empresa, a ir trabalhar dentro da empresa. E lá eu comecei a conhecer produtos e pedi para ter uma formação técnica. Então eu saí da parte administrativa, fui para a formação técnica. E conheci, através da multinacional, alguns mestres italianos, né, que me deram toda a base da tricologia, da parte capilar, e eu me apaixonei. E como em Santa Catarina não tinha o curso de graduação e somente tinha no Rio Grande do Sul, era o mais próximo, eu me mudei para o Rio Grande do Sul e posteriormente me mudei para o Rio de Janeiro, onde a graduação era mais específica dentro do que eu desejava, me formei e comecei a trabalhar na consultoria dentro dessa empresa por 10 anos. A área industrial é uma boa opção, então, para esse profissional? Sim, é uma boa opção. Nesses últimos 10 anos, eu tenho prestado consultorias para algumas empresas, desde desenvolvimento de esmaltes, né, até desenvolvimento de produtos para a área de cabelo, coloração, descolorantes, fazendo a avaliação desses produtos, fazendo a acreditação junto ao órgão competente aqui no Brasil, que é a Anvisa, porque esse curso ele também nos dá o direito a ter responsabilidade técnica sobre esses produtos, sobre esses trabalhos. Então, tu pode também, junto com o químico da própria empresa, desenvolver produtos adequados para aquele público que eles buscam. Quais são os órgãos reguladores do que é produzido além da Anvisa? Tem alguma outra regulação? Tem algumas associações e os conselhos, né, federais que normatizam a forma com que as indústrias devem trabalhar, né, o Conselho Federal de Química, o Conselho Federal de Farmácia, além da própria Anvisa. Então, eles têm as resoluções, as normas de como isso deve ocorrer, desde a compra da matéria-prima para o desenvolvimento ou o projeto piloto de um cosmético, seja ele para face, para corpo ou para cabelo, até a parte de eficácia,
né, que a Anvisa ela busca, através dos lotes que são produzidos, ver se essa eficácia realmente ocorre para que não tenha nenhum engano lá na frente com o cliente ou o paciente. Então, são essas as empresas que regulam aqui no Brasil. É bastante comum, Maíra, aqui no Brasil também nós termos produtos que vêm de fora, de outros países, né? E aí vem muito da Europa, vem muito dos Estados Unidos, hoje nós já temos a Ásia bastante forte. Só que quando chegam esses produtos aqui no Brasil, as matérias-primas que são regulamentadas fora, muitas vezes não são regulamentadas aqui no Brasil. Então, esses produtos passam por uma adequação, busca-se matérias-primas muito similares que a legislação brasileira permite, e aí nós reformulamos esse produto para pôr ele no mercado de forma com que ele saia ok. Né? Para que, se tem algum processo alérgico, se tem algum problema, tenha a quem recorrer, né? Tenha a quem cobrar. Porque se não segue essa legislação, acaba que o órgão competente não vai poder dar proteção ao consumidor também. A questão do Brasil ser o terceiro país em consumo de cosméticos, é isso? Tem ainda espaço para expandir, para se tornar o primeiro? Maíra, o espaço é enorme, porque até então o Brasil era um país que produzia para si só. Né? E da década 2000 para cá, o Brasil, além de produzir para consumo próprio, ele começou a entrar na área também de exportação. Então, hoje nós temos indústrias brasileiras que cresceram muito e, além de atender o mercado interno, já estão atendendo um mercado externo. E isso tende a crescer. Um exemplo disso, em 2011, pelo levantamento da ABPEC, nós tínhamos 1.400 fábricas no Brasil. De 2011 para 2013, eu te falei em um número de 2.412 fábricas. Cresceu muito. E aí nós vamos verificar ainda que, a âmbito econômico, dessas fábricas todas que eu estou te falando, 20 delas são de grande porte, que contabilizam no seu faturamento mais de 100 milhões anual, né, que distribuem no Brasil, que distribuem fora do Brasil. E isso tende a crescer. Né? E outra coisa importante que está acontecendo é um movimento aqui dessas empresas, que as pequenas empresas de cosméticos estão se juntando, desenvolvendo produtos de ótima qualidade para poder competir com os grandes e também exportar. Então, a tendência é crescer, crescer, crescer. E, a nível econômico, o Brasil ele cresceu por torno de 3% no Produto Interno Bruto, o seu PIB. Se nós fizermos uma relação nos últimos 5 anos da indústria cosmética em relação ao PIB brasileiro, a indústria cosmética ela aumentou anualmente 10%. Ou seja, 2 vezes mais, 3 vezes mais do que o próprio PIB brasileiro. Os profissionais gaúchos são representados por 5 sindicatos, um na capital e os demais no interior. Conforme Marcelo Quiodo, presidente do SINCA-RS, Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e similares do Rio Grande do Sul, são cerca de 100 mil donos de estabelecimentos e profissionais autônomos em todo o estado. Cerca de 2.500 são sindicalizados. O piso salarial fica em torno de R$ 1.000.